E aí, galera, bom dia. Vou fazer uma informação rápida aqui para vocês sobre o karma holográfico, tá? Que foi uma informação que me veio agora de manhã e eu acho bem interessante deixar aqui para vocês e depois eu vou colocar na minha página, no meu canal no YouTube, tá certo? A gente tem que entender que o karma, ele é uma energia de ação e reação, certo? Essa energia de ação e reação, quando ela é entendida, ela se transmuta, tá ok? Então ela se torna uma energia meio que favorável à nossa vida. Porém, existe uma questão muito interessante dentro do conceito humano da reencarnação que é conhecido como amnésia reencarnacional, certo? Toda vez que vamos reencarnar, nós esquecemos quem fomos e o que fazemos. Porém, a energia do karma, ela continua ativa dentro da vida das pessoas, gerando um quadro de repetição, certo? Gerando um quadro de repetição, um quadro cansativo de dogmas e de contratos, de miasmas e de outras questões, como implantes holográficos. Esses implantes holográficos, eles ficam inseridos dentro do nosso registro acádico a nível planetário, certo? Porém, existem questões que nos ajudaram a serem exilados do planeta Terra, que são as questões do registro acástico cósmico, que fomos nós antes de vir para esse exílio, certo? Que existem outros planetas assim como a Terra, no mesmo padrão de exílio planetário, tá? É um projeto que foi criado para que as pessoas, para que os seres não fossem mortos, desintegrados, certo? A morte cósmica, por assim dizer, onde o ser se torna simples um átomo, onde todas as suas informações são zeradas. Isso para o eu superior, ele é ruim, tá? Porque o eu superior não pode perder mais do que 20% da sua energia. Isso pode causar dano a ele, porque é uma espécie de clone, tá? Então, essa busca interna que muitas pessoas têm, ela ajuda a gente a limpar os miasmas internos, que é o nosso quadro obsessor. Esse quadro obsessor, ele nasce por nós mesmos, devido à implantação kármica que fazem para quando vamos encarnar. Toda vez que vamos encarnar e aceitamos essa reencarnação, ocorre uma questão muito interessante que é a aceitação do karma familiar. Esse karma familiar, ele fica inserido dentro do registro genético a partir do momento que o nosso espírito ele se acopla, né, no corpo da criança. E lá também. Quando fazemos aquele acordo onde nós encontramos nossos pais, que o Espiritismo trouxe essa informação, porém trouxe essa informação faltando ou com lacunas, é, existe essa questão do aceitar. E essa questão do aceitar faz com que você aceite o karma da parte do pai e o karma da parte da mãe. Dentro dessas questões da aceitação, vem os vícios. Então, muitas pessoas, muitas vezes, têm aquele vício de cigarro, vício de bebida, ou vício de sexo, ou qualquer outro tipo de vício, que na realidade são padrões genéticos hereditários. Porém, também existe a questão do karma. Então, muitos desses padrões de vício, ele vem do karma, certo? O karma, ele é uma energia de ação e reação que deveria ensinar e não punir. Porém, o ser humano, ele infelizmente não é que ele possui, ele foi inserido num padrão de energia tão denso de culpa pela Terra ser uma prisão, que o karma ele se tornou uma ferramenta de presidiária, tá? De culpa devido às religiões que foram infiltradas, devido à própria sociedade que é influenciada totalmente para padrões cognitivos baixos. Então o ser humano ele está inserido numa questão que aparentemente não tem fim. Aparentemente esse ciclo reencarnatório ele não tem fim, porém deveria ter fim. Nenhum ser está preso aqui na Terra para ficar para sempre.
Porém, existe um jogo dentro disso tudo que faz com que o ser humano, hoje, nesse nível cognitivo que se encontra, se torne simples um peão de um jogo de xadrez. Então, é necessário, muitas vezes, o resgate das nossas entidades, dos nossos mentores. Esses mentores nada mais são do que os nossos ancestrais. Muitas pessoas não sabem isso. Eles acreditam que nossos mentores são seres super evoluídos, que são seres que estão lá ajudando, fazendo acontecendo. Porém, não. A maioria dos nossos mentores, eles são os nossos ancestrais, nossos bisavós, tataravós e por aí em diante. Eles muitas vezes têm dificuldades de nos ajudar por estarem presos dentro de um padrão terreno de energia. Então, pelo fato deles ficarem presos nesse padrão de energia, o que ocorre? A nossa vida tranca. Por quê? A gente não tem consciência daquilo que está acontecendo, certo? Os nossos mentores ou guias, eles precisam dessa energia, que é a nossa, para nos ajudar em ressonância. Então, o karma, ele, por ser uma energia de ação e reação, dentro do conceito da causa e efeito, fez com que os seres humanos ficassem presos nesse padrão repetitivo e as pessoas se sentem cansadas. As pessoas sentem cansaço, as pessoas sentem desgaste, as pessoas sentem a sua vida trancada. Porém, elas não sabem por que a vida está trancada. Elas não sabem por que o ciclo de repetição não cessa, não tem fim. Muitas vezes, muitas vezes não, a grande maioria das vezes, o nosso karma ele começa por nós mesmos, que é a nossa força sentimento e a nossa forma pensamento, forma pensamento e forma sentimento. O sentimento ele age diretamente no sistema endócrino. O sistema endócrino, embora a ciência ainda não saiba dessa questão, o sistema endócrino está totalmente 100% ligado com todos os nossos chakras físicos. A partir do coronário até o chakra básico, certo? Todas as nossas glândulas. Então, a partir do momento que o nosso sistema endócrino é alimentado por frequências e informações baixas, nós vamos nos permanecer presos dentro desse ciclo conhecido como samsara. Tá ok? É necessário fazer, muitas vezes, quando você busca de forma interna e tenta ter um padrão equilibrado de sentimento, de pensamento, você ajuda a limpar um pouco dos miasmas. Porém, existem chips, certo? Existem hologramas presos no nosso corpo causal, que é o nosso corpo da imaginação. Muitas das vidas passadas, elas ficam presas dentro de uma bolha dimensional na região umbralina. Essas vidas, elas precisam da gente para continuar a existir. Desse modo, elas vão sugar a nossa frequência. É uma ramificação, não chega a ser um clone, mas chega a ser um desvio de energia que é usada para fins negativos dentro da região umbralina. Embora as pessoas não saibam, as cidades umbralinas, elas servem para intensificar o holograma, intensificar os implantes, intensificar tudo que há de negativo e fazem com que as pessoas que podem reencarnar, reencarnem presas num padrão de repetição, de culpa, de medo e de contratos infinitos. Muitos desses contratos, eles são muito complicados de serem limpos. Por quê? São implantações holográficas sérias. É uma tecnologia fora do alcance humano, tá ok? A partir do momento que você aceita nascer, quando tem alguns seres que aceitaram nascer na Terra para ajudar, eles correm risco também de ficarem presos ou de caírem na própria reencarnação, na vida que eles optaram a nascer para ajudar a Terra. Então, todo ser positivo que nasce na Terra, ele corre um risco de ficar preso. E isso vem acontecendo com muita frequência. Então, as cidades umbralinas, elas intensificam e criam padrões baixos. E a Terra, por estar presa nesse padrão baixo cognitivo, as pessoas que estão inseridas dentro da barreira de frequência, elas ficam muito mais aptas e muito mais acessíveis a padrões frequenciais baixos, que fazem com que vocês
sejam muito mais aptos a criar um padrão negativo do que um padrão positivo. Se vocês repararem uma questão muito interessante, quando vocês pensam e imaginam algo negativo para alguém ou para qualquer outra coisa, o cérebro cria uma tela mental rápida. Quando você quer criar uma questão positiva, dá trabalho, certo? Isso não quer dizer, como muitas pessoas falam de forma errônea, que é autossabotagem. Isso não existe autossabotagem. Vocês estão presos dentro de um padrão baixo com amnésia. Simples. Alguns mentores seus precisam ser resgatados. O quadro obsessor de vocês, muitas vezes, são as vidas passadas que precisam ser assimiladas e tratadas, entregues a Agartha e a Shambhala, que são os conselhos kármicos da Terra. São cidades, Agartha, se não me engano, é uma cidade intraterrena, e Shambhala se tornou uma cidade intraterrena, porém é uma nave, certo? Uma nave Kumara. Então, é necessário sim buscar um padrão que o Buda trouxe, que é um padrão da neutralidade, para que assim facilite um pouco mais o processo de libertação de vocês e facilite ainda mais a saída desse processo kármico da Terra, que na realidade é um ciclo que não tem fim, certo? É um ciclo que infelizmente gera lucro, por assim dizer, para vários seres, e que vocês não imaginam como isso é ruim para gente que está aqui preso, certo? Esses padrões, eles diferem muito de cada um para cada um. Porém, o corpo causal da pessoa dentro do umbral, ele é trabalhado, certo? Ele é trabalhado de acordo com o registro acástico de cada um. Então, esse corpo da imaginação, quando a pessoa ela cria, como é que eu posso dizer? Em várias vidas, que quer ser milionária, por exemplo, ela vai criar uma ramificação de memória e quando ela desencarnar, ela pode ficar presa dentro daquele ciclo de reencarnação, certo? E isso é muito ruim, porque essa imaginação, ela pode ser uma prisão muito séria para o espírito e difícil de resgate. Então, tudo aquilo que criamos, que cocriamos, tem que ter um sentimento totalmente neutro ou o melhor positivo possível. Se a gente criar com a forma de ilusão, ele vai ser um padrão ilusório. É a mesma forma quando você procura um lugar para se tratar energeticamente, espiritualmente. Você tem que ir com o intuito de crescer como espírito, de crescer como indivíduo, de se libertar. E não procurar curar uma ilusão com outra ilusão, certo? De procurar ficar rico e resolver somente os problemas financeiros. Quando você realmente desperta, a necessidade do espírito se amplifica, certo? E, automaticamente, as coisas se resolvem, tá? Então, todos os seres humanos, praticamente, os seus mentores estão presos nas regiões umbralinas. As pessoas, quando dormem e acordam, elas vão para a região umbralina, tá ok? E são manipuladas, são trabalhadas para que acordem e tenham um padrão neural baixo, certo? Um padrão de consciência baixo e o quadro obsessor amplificado. Então é necessário um resgate, é necessário uma retirada, certo? Da pessoa, do quadro obsessor e dos seus mentores, para que eles recebam um upgrade, tá ok? Para que possam até ajudar vocês e esse quadro obsessor se torne futuramente mentores de outras pessoas ou até de vocês. Para que quebre esse ciclo. Então esse trabalho de resgate, ele serve para quebrar o ciclo da prisão na qual a Terra se encontra hoje. Então é um trabalho que ajuda literalmente na operação resgate da Terra, que é o resgate da consciência, tá ok? Então foi uma informação rápida que eu trouxe aqui, vai ficar aqui no Facebook, provavelmente coloca lá no canal, lá no Todos Somos Um, tá ok? Bom domingo a todos e bom dia.